Hoje tenho o prazer de receber um convidado especial no nosso podcast, com vasta experiência na gestão da cadeia de suprimentos no setor de refrigeração e compressores. Ele desempenha um papel fundamental numa empresa que é a líder global deste segmento. Nessa conversa, nós vamos explorar sua trajetória profissional, os desafios enfrentados na cadeia de suprimentos, a adoção de novas tecnologias inovadoras e as tendências que estão moldando o futuro do setor. Seja muito bem-vindo, Anderson Lima, diretor de compras e supply chain da Tecance. Pô, legal, show de bola, André. Obrigado aí pela oportunidade. Queria agradecer aí vocês pelo papo já, né? Que a gente já vem conversando há algum tempo, já há alguns dias, né? É, Sobre a participação aqui no podcast de vocês. Assisti alguns episódios lá no canal de vocês aí do Conexão Comex. Muito legal o trabalho que vocês têm desempenhado aí. E, primeiro de tudo, vai ser legal aí a experiência de poder conversar com um pouco mais de detalhes com especialistas aí no comércio exterior. Espero que eu possa vai ser contribuir com legal, alguma coisa aqui. Show de bola. vai ser ótimo, cara. Muito obrigado pela participação. Cara, começa contando um pouco da sua trajetória profissional, como você chegou à posição que você ocupa hoje na Tecance, quais foram as suas experiências anteriores, desafios que você acha mais significativo que você possa e queira compartilhar com a audiência. Olha, André, vamos lá. Eu comecei na minha carreira lá em 2008, trabalhando na indústria automotiva. Comecei como estagiário em compras, na área de compras de material direto, né? Entrei lá em 2008, não sabia mais ou menos o que que era uma área de compras, o que que fazia, o que que ela representava para a organização. E fui evoluindo dentro da área de compras, né? Fui estagiário, comprador júnior, pleno, sênior, supervisor, cheguei à gerência, né? Então já faz 18 anos aí que eu trabalho especificamente na área de compras e supply chain, né? Você vai agregando. Hoje eu ocupo a posição de diretor de supply chain na Tecance. E foi uma trajetória bastante interessante. Passei 10 anos numa escola multinacional japonesa. O japonês ele te ensina muito sobre disciplina, muito sobre o dia a dia, né? De como você trabalhar, como você entregar, né? A multinacional japonesa te dá esse background. Depois eu fui para uma Uhum. multinacional francesa, também no mercado automotivo, uma das melhores escolas assim do ponto de vista de gestão, de indicadores, de como você faz o resultado, como você lida no dia a dia com o business, assim, uma das melhores experiências que eu já tive. E em 2019 eu me juntei na Tecance, me juntei com a Tecance, Tecance multinacional americana. É bem interessante trabalhar com os americanos, é uma escola diferente da escola europeia, da escola oriental. E também, assim, venho aprendendo muito, venho evoluindo muito nos últimos anos. Mas cheguei para atuar na área de compras de material direto e indireto, mais a parte de logística, né, a parte comercial da logística, né, negociar os fretes, negociar a logística nacional e tudo mais. E fui agregando algumas coisas no meu escopo. E desde então, eu assumi a posição de diretor. Tem sido um desafio interessante, né? Logo quando eu cheguei na Tecance, 6 meses depois, passamos pelo evento aí da pandemia, que foi uma espécie de MBA on the job, né, para todo mundo aí que vivenciou esse dia a dia na pandemia. Mas hoje a gente está muito mais forte nesse sentido. Então, assim, um briefing rápido de como eu cheguei nessa posição. Escola japonesa, escola francesa, escola americana, enfim, muitos desafios aí pela frente aí nos esperam, né, nessa parte de supply chain. Que bom, e acabou trilhando uma carreira de âmbito global, né, cara? Dá para dizer Sim, isso, né? Essa experiência sim, toda, sensacional. sim, lá eu já tive contato com a globalização, né? Não só da parte de compras, mas do supply, desde lá do início da minha carreira, né? Então, eu participei de alguns projetos no mercado automotivo. O mercado automotivo passou por uma fase, né, em que os projetos eram locais, aí resolveram globalizar, porque concentra a ferramenta, concentra volume, melhora a logística, enche container, faz o mesmo design, né, para países que produzem o mesmo tipo de produto. Depois, na multinacional francesa, era um negócio que tinha uma capilaridade bem interessante nessa parte global. E a Tecance também, né? A Tecance tem operação em vários países. O Brasil é um dos grandes polos de produção e distribuição da Tecance no mundo. Então, assim, sempre tive esse contato com a área de supply chain, mas no global como um todo, né? Legal. E a Tecance, ela tem algumas empresas, né, algumas companhias que a gente não vê o produto, né? Mas está ali permeado em vários dos produtos que a gente acaba consumindo.
E eu acho que a Tecance é uma dessas, né? Líder Sim, sim. na produção de refrigeração, sistemas de refrigeração que ficam alocados em freezers, em ares condicionados, né? A gente compra a marca final, mas está levando Tecance de forma embarcada, né? E ninguém melhor do que um cara que ajuda a pilotar a companhia para falar um pouco da história da companhia, de como ela está posicionada no país, da liderança global que ela exerce. Fala um pouco da Tecance para a gente. Há pouco a gente conversava sobre algumas curiosidades também. Seria legal contribuir um pouco com isso. Não, legal. Até, assim, um pouquinho de história, né? A Tecance, ela nasceu lá em 1934. O nome do nosso fundador é o Ray Eric, é meio difícil a pronúncia, mas Ray Eric é a pessoa que fundou a Tecance, é o cara que desenvolveu o primeiro compressor hermético aí no mundo. E a Tecance, ela é a detentora, né, do desenvolvimento do compressor hermético. Depois da Segunda Guerra, a gente teve, não, antes das grandes guerras, né, em 1938 a gente teve o primeiro compressor hermético do mundo, né, fechado. E depois da Segunda Guerra Mundial especificamente, a Tecance foi a primeira empresa aí que produziu um compressor que transmitiu um ar condicionado, que funcionou num aparelho de ar condicionado, né? Então, assim, ela tem uma história bastante interessante. O nosso fundador, ele trabalhou, ele trouxe, né, a ideia de montar a fábrica, né, a Tecance, foi de aplicar o que ele aprendeu trabalhando com Ford. Então, assim, de uma certa forma, também tem um background automotivo por trás da Tecance, né? Trabalhou junto lá na Ford, depois saiu de lá ali na região de Michigan, em Ann Arbor, para ser mais específico, onde nasceu a Tecance, né? Trouxe esses conhecimentos que ele adquiriu na Ford, colocou aí no mercado que ele acreditava, né, para o futuro e desenvolveu um produto que desde da década de 30 aí, ele é um produto essencial para nós, né? Todo mundo tem um compressor de refrigeração na casa, É. seja numa geladeira, seja num frigobar, seja num freezer. Enfim, a gente vai no mercado, tudo que a gente compra de congelado tem um compressor por trás gerando ali, né, fazendo com que o equipamento funcione. O ar-condicionado, né, que é um produto cada vez mais essencial também, tem um compressor ali por trás. É como você falou, né, a gente acaba comprando o brand, mas por trás dele você vai ter um produto provavelmente você vai ter um produto da Tecance. Se você não teve, ainda você vai ter um dia um produto da Tecance na tua casa. Sensacional, baita companhia, né? E a gente falava aqui sobre a escola que infelizmente a pandemia forçou com que a gente tivesse uma experiência ruim, mas acabou sendo uma escola no aspecto de desafios de negócios, né? E falando de desafios desse tempo e de outros tempos eventualmente, como é que você, quais são os principais, na tua opinião, os principais desafios que a companhia enfrenta, especificamente na gestão de compras e supply, que é a tua praia aí? Se você olhar, assim, a pandemia, vamos falar um pouco da pandemia, né? A pandemia foi tecnicamente ele é um estudo de caso, né? O pessoal daqui uns 20, 30 anos vão estar estudando o que aconteceu, né, nessa mudança gerada pela pandemia. Então, assim, a Tecans ela foi considerada uma indústria essencial no momento da pandemia, o que foi positivo, porque a gente manteve, né, a operação rodando, os empregos das pessoas, a nossa compra de matéria-prima ativa, que também, né, leva uma base de fornecedores a estar suprindo você, e tudo isso daí, ah, olhando para a economia do país como um todo, né, acabou ajudando e a gente acabou não sendo prejudicado nesse sentido, acabou suportando aí também a cadeia de fornecimento. Mas a gente mudou, né, a metodologia como a gente trata algumas coisas durante a pandemia, né? Tanto a parte de precificação, tanto a parte de gestão de risco, aquela parte de você ter um single source, um dual source, às vezes até um sourcing triplo aí, no caso, né, de ter três opções de compra. Uma coisa que foi bastante impactada durante a pandemia foi a gestão comercial da compra do teu frete, né? As companhias, o frete marítimo, basicamente ele mudou demais durante a metodologia como você negocia ele durante a pandemia, e essa mudança ela se perdura até hoje, né? Assim, o frete antes da pandemia, US$ 1.500 você comprava um container da China para o Brasil. Durante a pandemia chegou a bater 15, US$ 20.000 por container. Hoje, qualquer suspiro que a gente tem no mundo, seja através da guerra na Ucrânia, guerra ali no pessoal no Mar Vermelho, né, Canal de Suez, que deu problema também recentemente, qualquer suspiro que o mundo dá hoje relativo a um problema global,
Isso impacta diretamente e muito rápido no preço do frete, né? E quem tem uma dependência grande de matéria-prima importada e não tem esse dual sourcing local, ou não tem até um dual É, sourcing em diferentes lugares do mundo, acaba sofrendo nesse sentido. Mas eu diria para você que hoje o frete internacional é uma commodity tão complexa de se negociar quanto o aço, quanto o cobre, quanto commodities é, de maior expressão. Hein? Então, assim, cada vez mais o mercado precisa de especialistas, né, para entender qual momento é melhor para negociar frete. É no Q1, no Q2, no Q3, no Q4? é, Não existe uma lógica, né? Você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo e no mercado, né, no nesse mercado, sentido. Mas o é, que você fala de riscos, né? O que eu vejo de risco, cara? Assim, o Brasil passa por um momento extremamente complicado, né? Do ponto de vista econômico. Então, assim, a gente está com um problema sério em relação à moeda internacional. Basicamente, tudo que uma indústria, não só uma indústria multinacional, às vezes até uma indústria pequena, de pequeno porte no Brasil, boa parte dela, por mais que a gente imagine que não, mas boa parte dela tem uma indexação à moeda internacional. Assim, quando o país passa por um momento complicado do ponto de vista econômico, isso impacta diretamente na atividade industrial, né? E vai parar no bolso do consumidor, né? Não tem almoço grátis. No final da linha, é, ela vai acabar chegando no produto final. é, é. Você citou, né, ali do dual sourcing, etc. Os conceitos de nearshore, friendshore, né, começam a ser cada vez mais discutidos para você produzir ou comprar de nações próximas ou terras mais amigas, né, para evitar essas condições que a geopolítica às vezes traz para a operação, né? Sim, É, por favor, desculpa interromper. pois não, pode continuar. Não, o que eu ia comentar, você está certo, a gente tem que olhar para esse lado geopolítico, né? Aquilo que faz mais sentido geograficamente. A gente não pode esquecer da questão do custo, né, do país. É, O Brasil, ele é um país onde a gente depende, né, do custo para poder gerar resultado para a empresa, né? E o que joga positivamente para o nosso lado aqui no Brasil é que o Brasil tem um bom relacionamento internacional, né? Então a gente tem uma isso. boa entrada em vários países aí. Isso acaba ajudando. Diferente de alguns outros países, a gente não tem esses problemas de, tem um amigo aqui, um inimigo lá, a gente é amigo de todo mundo nesse sentido, né? É. O Anderson, sazonalidade atrapalha o teu mercado ou não? Não, eu não diria que atrapalha, eu diria até que ajuda você posicionar aí a cadeia, ela se preparar, né, do ponto de vista de matéria-prima, capacidade de produção e a mão de obra, né, cara? Assim, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, mais importante do que o cara do que o teu parceiro se planejar, né, com matéria-prima, com capacidade de máquina, né, hora máquina disponível para trabalhar para você, é ele ter a mão de obra disponível para você, né? Mão de obra é um custo relativamente caro, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E se você não tem uma boa curacidade, né, no teu planejamento, isso impacta diretamente naquilo que você precisa para produzir, né? Eu diria para você que a sazonalidade ela ajuda desde que você tenha um bom gerenciamento sobre ela, né? Você tem que usar ela a teu favor. É, é. É, conversamos, a gente conversou aqui, conversei aqui nesse mesmo podcast com o vice-presidente de materiais e supply também da Embraer, uma indústria líder do segmento também, exporta muita tecnologia a partir do Brasil, Sim, sim. e ele tem ali uma complexidade na sua operação e para isso ele depende de parceiros, fornecedores, parceiros globais para poder suportar a sua operação internacional. Trazendo para a realidade aqui da Tecance, como é que, e falando de sourcing, que a gente estava discutindo um pouco disso, como é que vocês tratam o relacionamento com os teus fornecedores nesse âmbito do risco, do dual source? Como é que vocês lidam com isso? O dual sourcing, assim, vou falar um pouco mais de dual sourcing. O dual sourcing você tem Tá? que ser muito assertivo, né? Se você precisa de um investimento muito grande em ferramenta, né? Ferramentar, você não vai ter duas ferramentas para produzir 50% É, 50% do teu volume com cada fornecedor e o investimento não se pagar. Então você tem que ser muito assertivo naquilo que você vai ter o dual sourcing, né? Mas o relacionamento de risco com os nossos parceiros, eu tenho uma grande parcela de fornecedores aqui no Brasil, o que me ajuda, né, do ponto de vista de disponibilidade de material, tempo de reação e uma série de coisas.
E com os fornecedores fora do Brasil, né, principalmente no mercado asiático, a gente procura estar bem próximo do fornecedor no que diz, no que diz respeito à programação, né? A mostrar para ele os meus forecasts, ó, mantenha aqui um nível de estoque para mim de segurança. Ah, não consumi o meu estoque de segurança, vou acertando com você de períodos em períodos aqui, aquilo que foi benéfico ou que foi maléfico para você do ponto de vista de manter uma espécie de safety inventory para mim nesse sentido. Você tem que ser smart para gerenciar, né? Se você não tem dinheiro para financiar a tua ferramenta, ou ela não faz sentido, porque ela não vai se pagar, né? Na maioria dos casos não acaba não se pagando. Você tem que estar bem próximo do fornecedor, alinhando, né, a tua expectativa, né, de produção com a expectativa de produção do fornecedor, né? Para que ele também não seja penalizado, né? Material É. safety stock é dinheiro parado, para ele também é working capital, é operador, é uma série de coisas. Então, assim, no último ano aí eu tive bastante presente lá na Ásia, falando com os nossos fornecedores, justamente para isso, né? A gente também tem as demandas dos nossos clientes eles também querem ter o produto em menos tempo, né? E como que a gente faz isso, né? Se a gente não tiver uma parceria do outro lado com o fornecedor que consiga me atender com melhor lead time, melhor lead time possível, eu acabo não conseguindo atender a expectativa do meu cliente. É. Mas é mais ou menos por aí, cara. Você tem que ter E o essas teu parceiro. parcerias têm que ser ganha-ganha, né? Isso, exatamente. Era isso que eu ia falar. O teu parceiro ele tem que estar jogando no mesmo lado que você, né? Você tem que também É, dividir com ele o ônus e o bônus, né? é. E eu sei que vocês são um operador econômico autorizado. Isso ajuda bastante na fluidez da logística, também mitigar um pouco do risco de potenciais atrasos, custo também, né? Cara, assim, o OEA ele é um programa excelente do ponto de vista de working capital, de agilidade, de relacionamento com a Receita Federal, enfim, vários benefícios. Para mim, o que é mais importante no OEA, você perguntar, eu enquanto gestor, o que que você gosta, o que que você acha positivo no OEA? O que eu acho positivo é você cumprir à risca a regra da legislação aduaneira. Você, assim, você não está colocando a tua empresa sob risco justamente pelo fato de É, você ter um benefício que te obriga a cumprir a legislação. E qual que é a segunda parte disso para mim, que é a mais importante, talvez, da discussão? Você sempre está mantendo o teu time atualizado no quesito de legislação, de regras que precisam ser cumpridas, treinamentos. A tua empresa está sendo constantemente, não vou falar auditada, mas acompanhada pelo pessoal da Receita Federal. Eu acho que essa essência do programa é o mais importante. Você cumprir a legislação à risca, você manter as pessoas atualizadas e você gerar um constante treinamento das pessoas, né, para que você consiga cumprir com aquilo que a Receita Federal pede para você. legal. E a Receita acaba criando também uma relação de confiança com essas empresas, Exato. porque toda a cadeia ela é, entre aspas, certificada, né? Não é uma certificação, mas se toda a cadeia fizer parte do programa, entende-se que é uma cadeia muito limpa, né? E Para a Receita, confiável. Então, para Receita é importante também, né? Porque é, imagino que para eles a empresa que não é certificada, ou que não é um operador econômico autorizado, ela também gera um trabalho burocrático a mais para a Receita nesse então, sentido. Então, acaba também você desburocratizando o processo do trabalho público aí, né? é, Eu acho que isso também é importante nesse programa. é, Assim, eu acho que é um programa que o governo deveria dar muito mais visibilidade para ele, porque é muito benéfico para a indústria nesse sentido. é. E a Receita não tem efetivo para poder auditar, investigar e periciar todos os embarques que chegam no país. Então, ter os parceiros fazendo parte desse programa de OEA, para ela também é um alívio operacional bastante grande, né? Aqui, É um multiplicador, né? Eu diria para você que é um é, multiplicador das boas práticas, né? Porque você acaba é, estendendo isso, você acaba exigindo algumas coisas da tua base de fornecimento e que acaba ajudando a receita também. Então, faz total é, sentido. Acho que tem que incentivar cada vez mais esse tipo de programa nas empresas. não, legal. O Anderson, cada vez mais o relacionamento com os clientes é uma condição importantíssima, né? Diria que sine qua non para a saúde dos negócios, né? Aqui, numa companhia de software, de tecnologia, a gente ouve muitos clientes
para readequar roadmap de produto, features, né, características dos nossos produtos, próximos lançamentos. Como é que isso é na Tecance? Ou seja, de que maneira que o feedback de um cliente é incorporado na sua operação e como você, como parceiro dessa operação fundamental, se envolve para escutar esse feedback e adequar a cadeia de suprimentos eventualmente, adequar seus processos. O nosso time de vendas é um time extremamente técnico, né, do ponto de vista de aplicação. Então, além da parte comercial, ele está muito próximo do nosso cliente para entender qual que é a necessidade dele em termos de eficiência energética, por exemplo. Né? Um dos pontos que se fala muito, né? Eficiência energética. Então, o nosso time de vendas está muito próximo do nosso cliente nesse sentido. Então, assim, mais do que, mais do que uma demanda que o cliente gere para você, a gente está bem próximo do cliente para oferecer soluções para ele nesse sentido. Então, a gente tem um time de engenharia bastante robusto, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na França, na Índia, para poder estar próximo do nosso cliente e olhar o que ele precisa, olhar, né, a aplicação do produto dele e até oferecer soluções que se encaixem melhor ou sejam mais efetivas no produto final do nosso cliente. Então, assim, a gente tem um time bastante engajado nesse sentido. Como que eu trago isso para dentro de compras? A área de compras, a área de supply, ela trabalha muito próxima da engenharia aqui na Tecance. Então, assim, a gente está estando muito próximo, né, do pessoal técnico, pegamos essa demanda, levamos para os nossos parceiros, e o que a gente tem procurado fazer também para ajudar a nossa engenharia? Usar a habilidade técnica, né, o conhecimento técnico dos nossos parceiros para suportar a nossa engenharia, né, para ganhar velocidade de desenvolvimento, ganhar velocidade de testes, de aprovação, tudo nesse sentido, para que a roda ela gire de uma forma mais rápida, né? Nesse sentido, a gente consiga tanto ajudar a nossa engenharia e a nossa engenharia ajudar o nosso cliente nesse ponto. Legal. E essa proximidade gera personalização de produtos? Você citou algumas coisas aqui, mas vocês chegam a fazer produto específico para linhas de clientes? Como é? Sim, a gente tem alguns produtos que são customizados, dependendo da necessidade do cliente, mas a busca sempre é pelo standard, né? A gente sempre tem que buscar, Claro, por mais customizado que você seja, né, na parte da montagem do teu produto, a gente tem que procurar estandarização. Estandarização é ganho de volume, ganho de escala, claro. e redução de custo nesse sentido. Então tem esse desafio, né? Às vezes você precisa atender uma necessidade específica sem sair dali do teu pipeline de estandarização. Então é um desafio que eu trabalho bastante árduo ali entre compras e engenharia de desenvolvimento, engenharia de aplicação, né? O nosso pessoal de pesquisa, enfim, tem um corpo bastante interessante trabalhando nisso. Um corpo As suas técnico, plantas né? estão Bastante aonde? interessante. Aqui no Brasil. A gente tem duas plantas em São Carlos, né? Tem dois sites de produção em São Carlos. Basicamente, a gente produz mercado do Brasil inteiro, uma grande fatia para Manaus, Zona Franca de Manaus. A gente tem uma participação bastante interessante ali com o pessoal do ar-condicionado. A gente tem uma fatia interessante de exportação, a gente produz produtos aqui, exporta para as nossas empresas na França, na Índia, algumas coisas para a Malásia, algumas coisas para a China, e de certa forma o produto do Brasil acaba parando no mundo e para os Estados Unidos. E de certa forma o produto do Brasil acaba parando no mundo inteiro aí nesse sentido. A, a América Tecance como Latina também? sim, sim, América Latina também, Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela, enfim, uma série de países aí a gente tem entrada. Só para completar, a Tecance como um todo, ela tem uma operação aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Índia, tem na França, tem na Malásia, na China, enfim, tem uma série de lugares aí que a gente está presente. Baita companhia. Para esses desafios, né, que a gente vem discutindo, para a complexidade da tua operação, para estar próximo do cliente, para ganhar agilidade que você precisa na tua operação, eu acho que inovação, automação é uma condição bastante importante, né, para todas as indústrias. Como é que vocês estão em relação à maturidade do uso de tecnologia? O que vocês têm implementado para automatizar processos da cadeia de suprimentos, por exemplo? André, a gente tem buscado soluções simples que tirem o trabalho operacional. A cabeça do comprador, a cabeça da pessoa que trabalha em supply chain, ela tem que pensar
insistentemente na curva A, que é onde está o dinheiro dela, né? Então, sim, a gente tem buscado olhar, trazer algumas soluções que tirem a parte operacional dos compradores para a gente poder botar esses caras para trabalhar onde efetivamente a gente tem o dinheiro concentrado. Então, sim, a gente tem investido aqui em algumas questões de inteligência artificial para nos dar informações em Big Data para poder ter tomada de decisão mais rápido naquilo que não mexe na minha curva de compra. A gente tem buscado trazer de fora parceiros que às vezes olham ali para aquilo que não é tão representativo para mim, mas consigam trazer alguma coisa que o mercado já pratica para poder implementar na Tecance. E em caso de sucesso, a gente tem uma negociação separada com eles. Então, assim, eu acho que esse é o futuro. Até que a gente possa chegar, né, na curva A gente tem procurado tirar o trabalho operacional do comprador. A, a área de compras e supply chain, a moda antiga, aquele negócio de que o cara que faz as cotações, que bota o melhor preço, de que negocia o famoso desconto, ela já não existe mais, né, no mercado e muito menos na Tecance, né? A gente já não trabalha assim tem algum tempo. Então, assim, o comprador ele tem que chegar lá todo dia, o comprador, né, o analista de supply chain, ele tem que chegar todo dia lá na Tecance e pensar o que eu vou fazer de diferente hoje que possa gerar aí benefício direto dentro do PNL da empresa. Eu procuro trazer essa visão pro comprador. Ó, o trabalho que reduziu X% representou X% no resultado da empresa. Então, assim, a gente que está envolvido nessa indústria mecânica aí, o impacto das nossas ações ele é alto no nosso resultado. É. Então, assim, a pessoa que trabalha ali no dia a dia, né, negociando com o fornecedor, negociando com parceiros, ela tem que estar ligada aqui. O que ela faz tem alta representatividade no resultado da empresa. É. Você diria que vocês têm uma estratégia de dados, ou seja, as decisões são baseadas em dados da operação, de forma estruturada? Como é que é a maturidade de vocês nesse aspecto? Sim, assim, a base do princípio de tudo é a gente olhar, né, onde está o nosso recurso para a gente poder concentrar esforço. Eu diria para você que a gente começou um trabalho local bastante intenso nessa parte de consolidação de informações, enfim, automatização de relatórios, dados e tudo mais, para facilitar a vida dos gestores a poder olhar onde a gente tem oportunidade e drivar o nosso time para poder atacar essas oportunidades. A gente também tem uma participação relativamente grande no que diz respeito à Tecance global como um todo. Então, assim, o resultado do Brasil, a interação do Brasil, aquilo que o Brasil faz, tem uma representatividade interessante no mundo Tecance, né? E a gente procura levar as melhores práticas, do mesmo jeito que eu trago dos meus colegas da França, dos meus colegas da Índia. Eles também fazem coisas interessantes lá que de repente a gente pega a ideia, aplica no Brasil, mas sempre concentrando esforço tanto do seu sistema quanto do seu comprador, aonde está concentrado o teu recurso financeiro. Legal, essa troca entre vocês e pares globais é uma troca, vai ser uma troca rica, né? Cara, bastante interessante. Você acaba fazendo amizade com os caras, né? Entendendo aonde dói, né? Aonde que o calo aperta em cada região. É, Às vezes os problemas são parecidos, às vezes nem tanto, né? Dependendo da região onde o teu colega está trabalhando, ele tem problemas diferentes dos seus. E aí você pode trocar algumas legal. experiências para poder até evitar alguns problemas que possam acontecer com você no futuro. Tem algumas coisas interessantes nesse sentido aí. E é uma troca interessante, né? É legal você estar em Legal. comunicação com o pessoal do mundo para ver o que está acontecendo, né? Claro que é. E me diz uma coisa, você se colocou como um parceiro da área de produção, né, dos engenheiros para desenvolver produtos, etc. Como que você vê o show de fábrica, né, a produção também no momento, numa maturidade tecnológica, ou seja, esses conceitos de indústria 4.0, você tem esse conhecimento que você possa compartilhar? Como é Tenho. que é Ah, aí na o que, o Tecans? que, o que que eu acho, assim, a gente tem um processo bem verticalizado, né? A gente compra desde o aço até a parte elétrica do compressor, manufatura, e, enfim, monta o compressor, né? Fabrica as partes, monta o compressor e manda para o nosso cliente. Então, a gente tem uma parte fabril intensiva. Se a gente não olhar para isso
com estratégia, com assertividade, onde a gente vai estar alocando o nosso recurso, o nosso recurso, né, investimento em máquina de fábrica, a gente vai ficar para trás, né? Não dá para ficar, assim, o teu processo ele tem que ser atualizado e, assim, é um mar de oportunidades. Eu procuro sempre estar na fábrica, eu procuro sempre estar junto dos meus colegas industriais, que é onde surgem as melhores ideias, né? Às vezes você não vai automatizar um processo fabril, mas você vai trazer um fornecedor parceiro que às vezes absorve uma operação ou vai te entregar um produto de uma forma diferente, ou tem um design, ou tem um exemplo de alguma coisa que já fez para outro parceiro que pode te ajudar. Então, sim, te abre oportunidades, né? Do mesmo jeito que você pode levar ideias pro meu colega, eu converso muito com o meu colega do industrial lá, né? Alguma coisa que eu vi no meu fornecedor que de repente dá para implementar na Tecans. Então, assim, às vezes com baixo custo, com baixo investimento. Então, a gente tem bastante essa troca e eu acho que é uma necessidade, né? Não é mais a indústria 4.0 não é mais, não vou falar uma utopia, mas não é mais aquele sonho, né? É uma necessidade hoje em empresas É, que você tem uma mão é. de obra intensiva. Sabe que recentemente eu também conversei com o diretor de supply da Brinquedos Estrela, né? Isso foi um papo curioso. Uhum. Eu perguntei sobre a inovação dos produtos, né? Dos brinquedos. E ali tem uma pegada de criatividade enorme, né? O time de criação, de novos brinquedos, enfim, é um negócio bastante incrível. Trazendo agora para pro teu negócio, né? Fazendo um paralelo aqui com a indústria da refrigeração. Como é que é a inovação no produto? Né? Eu entendo que você, né, a gente discutiu aqui da proximidade com os clientes, etc. Mas vocês falam de inovação em produto aí, ou é aquele produto desde dos 1940 até hoje? Como é que vem isso Não, acontecendo aí na se, Tecans? se você pegar o produto como um todo, né, É, e fizesse uma timeline, você vai ver a evolução e a inovação no passar dos anos. A gente fala sobre inovação, talvez não seja tão divertido, né, quanto o claro. pessoal de brinquedos, mas a gente, assim, até pela necessidade de eficiência energética, enfim, os equipamentos consumirem menos energia e serem mais eficientes, tem uma agenda linkada de ESG também que a gente precisa cumprir. E se a gente não tiver a inovação linkada com essas atividades e com essas agendas, a gente acaba ficando para trás, né? Então, assim, é inerente ao nosso negócio falar sobre isso. Então, a gente tem alguns fóruns globais durante o ano, onde a engenharia apresenta qualquer tendência do teu portfólio de produtos para o próximo ano. E aí você está discutindo inovação, né? Você está discutindo a evolução, você está discutindo produtos mais eficientes, produtos que atendam às regulamentações e normas aí principalmente relacionado a essa agenda do ESG, enfim, bastante coisa nesse sentido e faz parte do nosso dia a dia, falar sobre inovação. Esse tema do ESG é um negócio interessante. Eu vi uma pesquisa recentemente, uma pesquisa americana, que falava que 90 de 100 empresas entrevistadas diziam e publicavam que tinham práticas ESG, mas na prática só 10% delas de fato implementavam conceitos e praticavam o que diziam, né? Esse é um tema que vocês aí na Tecance levam a sério? É uma agenda que vocês tratam? É um, Sim, até para é um desejo? Como é que é isso? não, a gente leva a sério sim, até porque a gente tem, como eu comentei, a gente processo bastante verticalizado, né? Então a gente tem uma fundição própria, por exemplo. A gente Ah, funde as nossas peças. Então a gente tem que estar atento para essa agenda de ESG, não só essa, né, mas toda a regulamentação ambiental, enfim, todo o risco que uma atividade industrial traz, tanto para a sociedade quanto para a cidade, a gente tem que estar em cima, a gente é auditado pelos órgãos fiscalizadores em relação a isso. Isso faz parte lá também das aprovações das auditorias de qualidade nossa. Está no nosso plano diretivo, né? Então, os diretores também discutem essa questão de cumprimento das regras, então faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não pode não olhar para isso, né? Isso, se a gente, como que eu posso dizer, se a gente não olhar e deixar isso aí de lado, isso pode representar perda de negócio para nós. é, E a gente não pode correr esse risco. é. A Europa é uma região que também está muito avançada nesses termos, né? Nesses Sim. temas. O É. pessoal da Europa lá é Você, bastante rígido com isso aí, né? é, é. Você falou da verticalização. É interessante esse processo, eu não sabia. Isso traz uma dinâmica vantajosa para vocês, né? Sim, Dominarem esse processo produtivo como um todo.
É interessante porque você tem vários tipos de indústria dentro da mesma indústria, né? Então você vai desde uma Exato. fundição, uma estamparia, às vezes você tem uma montagem, um pouco uma injeção de alumínio, uma montagem diferenciada, enfim. A gente tem vários processos aí dentro da Tecance e os nossos parceiros são extremamente importantes, né, para a gente conseguir, porque imagina que também o desafio do lead time de produção, ele também é um desafio um pouco maior, né? Quando você monta só um determinado produto, teu desafio da montagem ele acaba sendo mais simples, né? Quando você tem um processo verticalizado, o teu desafio já é um pouco maior. Mas é uma, é uma dinâmica interessante. É uma dinâmica interessante. É. Sabe que a Tesla, né, do Elon Musk, eles produzem. Também uma pesquisa que eu fiz para um bate-papo que eu tive também uma palestra. Eles produzem um motor da Space da nave deles por cada 48 horas, por conta da verticalização. E uma turbina de avião leva 1 ano e meio, às vezes 2 anos, para ficar pronta, cara. A capacidade que eles têm, né? E essa verticalização, eles fazem exatamente tudo, né? Hiper verticalizada. Então eles ganham uma eficiência absurda, né? Chegam a ser imbatíveis no que fazem, né? Esse é um modelo interessantíssimo. Falando de tendência, quais são as tendências que você acredita que vão trazer maior impacto para o supply chain, cara? Eu acho que o supply chain ele já é hoje, mas você vai continuar tendo um crescimento da importância do supply chain dentro da construção do teu resultado, do teu resultado do negócio como um todo. Eu acho que tem aquela questão, né, da área de compras e supply chain. Algumas empresas, é a área de suprimentos, ou enfim. Eu acho que essa ideia de ser apenas um suprimento, alguma coisa que tá ali para ajudar o processo produtivo, ela tende a diminuir cada vez mais e a parte estratégica ela vai ganhar cada vez mais força. Se você não tem uma boa compra, se você não tem uma boa logística, um bom supply, você não vai ter uma boa venda, né? Nesse sentido, eu acho que são uma das áreas, as caixas elas se conectam, né? Se você pegar o compras, a parte de logística, o supply chain bem feito, entrega uma condição boa para tua produção poder produzir ali o teu produto e entrega o produto legal para o teu vendas poder trazer mais negócio para Claro, dentro da empresa. Então, eu acho que essa parte claro, da relevância estratégica da área de materiais e supply chain dentro do business, isso aí não só para compressor, eu acho que para tudo. Essa parte de relevância ela vai ficando cada vez mais importante. E aí você tem que ser mais eficiente, então você vai ter que ter inteligência artificial trabalhando a teu favor, você vai ter que estar conectado com o que está acontecendo no mundo, você vai ter que ter profissionais que olhem não só o mundo ali, o meu fornecedor negocia isso, ele vai começar a olhar o business como um todo, porque ele sabe que a ação dele impacta dentro do business como um todo. Você vai tendo um crescimento de relevância e um crescimento intelectual das pessoas nesse sentido. O maior desafio é convencer as pessoas, né, de que isso faz sentido. Você tem que ter o teu time engajado ali para falar, aquilo que você trouxer aqui de negociação, a gente vai conseguir trazer um business adicional para a empresa, o business adicional para a empresa vai gerar isso aqui de resultado, o resultado da companhia vai melhorar em tanto. Não é todo mundo que está interessado, né, nesse sentido. Então, o nosso desafio também, já falando um pouco sobre liderança também, né, o nosso desafio como líder é convencer as pessoas de que o crescimento da exatamente. relevância dentro do negócio é importante. Exatamente. E uma tendência que eu acho também a tecnologia para a cadeia de suprimentos cada vez e sempre é muito necessária, né? Porque é uma área fundamental para a companhia, né? E eu li um conceito sobre a Digital Supply Network, né? Ou seja, a cadeia de suprimentos totalmente conectada, sensorizada, de forma que a ruptura de um elo não interrompe o abastecimento, né? Então, a tecnologia acho que chegou num ponto em que, se bem aplicada, se bem utilizada, ela vai de fato revolucionar e criar tendências nessa área também, né? E gerar Você tocou resultado. num ponto em gerar resultados, sempre com foco em gerar melhores resultados, exatamente. Você tocou no foco da liderança.
como é que na Tecance é esse encontro de gerações? Tem isso, ou seja, geração lá mais baby boomer, né? Os caras nascidos na década de 60, depois a geração Y da década de 90, e agora os mais novos, né? Da década de 2010, por aí, a geração Z. Como é que é esse mix de gerações aí? Como é que você trata isso no aspecto de liderança? Ah, o André, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo de forma igual, cara. Assim, a gente tem que colocar de forma bem clara e objetiva para as pessoas qual que é o objetivo da empresa nesse sentido. E aí você tem diferentes perfis, né? A pessoa entendeu qual é o objetivo da empresa e está disposta a se adaptar àquilo e fazer o que tem que ser feito para a gente entregar aquilo que precisa ser entregue, eu acho que ela vai ter sucesso. Eu falo para o meu comprador, eu falo, cara, você não precisa ter a melhor faculdade, você não precisa ter o melhor inglês, você não precisa ter o melhor, sei lá, enfim, você não precisa ter estudado nas melhores escolas, mas se você não tiver vontade, cara, você não vai vencer. 70% do teu resultado é vontade. Então, se o cara tem vontade, bicho, ele vai aprender inglês, ele vai aprender informática, ele vai aprender a mexer no Power BI, aí, que é a ferramenta do momento, ele vai aprender a mexer com, vai aprender a fazer vários dashboards. Tudo depende da vontade da pessoa. Então, assim, e vontade você não encontra de geração para geração, né? De pessoa para pessoa. Tem pessoas da década de 60 que têm muito mais vontade do que pessoas da década de 2000, 2010 aqui. E tem pessoas da década de 2010 que têm muito mais vontade do que as pessoas da década de 60, 70, 80. Enfim, é mais da pessoa do que do. Você tem que ser assertivo na tua contratação, cara. No teu mapeamento de necessidade, o perfil que você precisa para a vaga tem que ser assertivo. A tua sinergia com recursos humanos na hora de mapear uma pessoa que você vai trazer para a tua companhia, para o teu time, na verdade, né? Você tem que ser bastante assertivo nisso. Porque uma contratação errada, você perde tempo, perde dinheiro, enfim. Às vezes perde até negócio nesse sentido. Quando você acerta, o negócio tem sucesso muito rápido. O que eu procuro levar para o meu time é isso. Quando eu comecei a minha carreira lá em 2008, comecei a entender como é que funcionava a indústria e tal. Olhava, pô, o cara coloca um pedido de compra, né? Como você é estagiário, né? O cara coloca o pedido de compra no sistema, eu quero fazer isso. Vou lá, aprendo, coloco o pedido de compra. Daqui a pouco o cara faz uma reunião com o fornecedor ali e está discutindo o preço. Legal, quero fazer isso. Vou lá e aprendo com o cara, quero fazer isso, me dedico até que eu consiga. O cara está fazendo uma consolidação de dados e está reportando para o gerente qual que foi o resultado do mês, enfim, se está melhor, se está pior, quero fazer isso. Assim, eu tive essa vontade na minha carreira, que eu procuro levar para as minhas pessoas é, cara, você pode conseguir chegar, você vai conseguir ter sucesso, você consegue chegar, mas você tem que ter vontade. Eu sempre tive vontade de fazer o que o meu chefe faz. E nunca tive aquele negócio de, não vou ensinar o que eu faço, porque se a outra pessoa, isso aí é coisa, mentalidade de gente pequena, né? É, enquanto eu aprendo coisa nova, estou fazendo coisa nova, eu quero que pessoas que venham junto comigo façam as coisas que eu faço. E aí todo mundo cresce junto. Então, assim, você colocar esse conceito na cabeça das pessoas, eu acho que é o maior desafio. E os colaboradores aí na Tecance e sob sua liderança, por exemplo, encontram espaço para poder falar, ou seja, existe escutativa para dar voz para essas pessoas? Eu sempre acho que as pessoas que estão na operação, elas entendem das dores que tem como ninguém, né? E, portanto, são as melhores pessoas para proporem soluções também. Essas soluções chegam até você, essas propostas, pelo menos de solução, chegam até você, chegam nas outras áreas, tem espaço. Sim, eu falo pelo meu time, e eu tenho um time bastante competente, né, no que diz respeito da gestão da área de compras e supply no dia a dia. E eu sempre estou desafiando esses caras a trazerem as famosas estratégias. Eu tenho uma dinâmica com os caras, eu tenho uma reunião diária, onde eu discuto pontos quentes que a gente tem que resolver hoje. E se alguém parar ali no corredor e perguntar, a gente tem que ter resposta, coisas menores nesse sentido. Ah, é microgerenciamento? Não. É você tratar aquilo que precisa ser tratado no dia de forma emergencial. E a gente dá a voz para todos os compradores, todo mundo participa, todo mundo leva os seus pontos, todo mundo coloca ali o que precisa ser escalado ou até o que precisa de suporte de outras áreas para a gente poder resolver o problema efetivamente. Uma vez por semana a gente para, onde a gente discute toda a nossa estratégia do departamento.
quais são as minhas ações, o que eu tenho que entregar, o que está on time, o que está atrasado, se está atrasado, qual que é o meu ponto de bloqueio, o que você precisa da ajuda da companhia para fazer com que a tua estratégia seja implementada. Uma vez por semana a gente faz isso. Uma vez por mês, eu reúno todo o nosso resultado, todo o nosso consolidado, falo, time, o negócio é o seguinte, aqui, ó, a gente trabalhou o mês inteiro aqui de forma árdua, a gente conseguiu fazer esse resultado, esse KPI ficou legal, esse aqui não ficou tão legal, esse aqui precisa melhorar, esse aqui ficou super bom, enfim, a gente precisa dar evidência, celebrar, né, as nossas vitórias nesse sentido, mas eu procuro levar uma vez por mês de volta para o meu time aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Acho que se você manter essa agenda, você vai ter esse feedback do teu time que você comentou. Isso é extremamente importante para a evolução da área, né? É onde você consegue captar as melhores ideias, né? Senão a gente só fica naquele looping do dia a dia e acaba não rolando. Então você tem que parar para discutir o que você tem que fazer para melhorar o teu desempenho. Isso ajuda a engajar as pessoas também, né? E elas se entregarem mais para o trabalho, né? De certa forma. Isso ajuda a engajar e a pessoa que está participando, ela precisa estar convencida de que aquilo faz sentido. Porque assim, É, existem, assim, na minha carreira, eu já fui, hoje eu sou líder dessas reuniões, mas eu já fui participante de algumas delas no passado. Então, assim, você vê de tudo, né? Você vê pessoas que estão lá por estar cumprindo uma agenda. Ah, vou cumprir porque é uma regra, eu preciso estar aqui para cumprir essa regra e fazer o meu trabalho do dia a dia. Legal, faz sentido, a pessoa está entregando ali. Mas tem pessoas que usam aquilo ali a seu favor, vai para cima, traz ideia, discute, é, debate, pede ajuda, faz algo a mais nesse sentido. E é isso que para o líder, cara, é um motivo de orgulho, quando você vê as pessoas acreditando nessa agenda, acreditando nisso, e fazendo mais do que você espera que elas façam, né? Que é, no fundo, a gente vê a pessoa se desenvolvendo e crescendo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu acho que essa é uma das maiores vitórias do líder, né? sem dúvida. Sem dúvida que é. Sucesso, cara. Eu que Tá. agradeço. Obrigado e um abraço. Até logo. Tchau, tchau.